Há um filósofo cristão americano chamado James K. Smith, e ele é professor universitário, autor de um livro muito influente sobre formação espiritual. E este livro, como vocês podem ver, chamado You Are What You Love, que podemos livremente traduzir como somos aquilo que amamos. Ele recebeu da sua esposa um livro sobre movimento de alimentação consciente. E esse movimento busca promover hábitos como comer devagar, comer coisas produzidas na horta lá de casa, evitar alimentos industrializados. E como qualquer esposa sábia, ele queria ou ela queria que seu marido estivesse a par do que ela tem feito com os seus dias. Smith, sendo filósofo, sendo alguém acadêmico, alguém que vive dentro dos livros, pegou naquele livro que a sua esposa deu e ele começou a ler. E foi ficando cada vez mais entusiasmado enquanto lia o livro. Sublinhava passagens, escrevia notas nas margens e ele sentia que a sua visão de mundo estava genuinamente a ser transformada por aquele livro. E então, em determinado momento de sua leitura, levantou os olhos da página e percebeu que estava sentado numa zona de refeições do restaurante de fast food a comer um cachorro quente. O livro estava em suas mãos. O cachorro quente estava na sua boca. E ele olhou para os dois ao mesmo tempo e percebeu: há um abismo enorme entre o que eu sei e o que eu faço. E ainda outro abismo, talvez ainda maior, entre o que eu faço e o que eu genuinamente quero fazer. O problema de Smith não estava em falta de informação. O livro que ele estava a ler era excelente. Os argumentos eram convincentes. O seu problema, como ele mesmo depois concluiu com muita honestidade, era que ele ainda amava cachorros quentes. E esta história pode parecer engraçada, mas aponta para um problema muito sério e muito mais próximo de nós do que gostaríamos que fosse. Quantas vezes já saímos da reunião do culto de domingo convictos de que algo na nossa vida deve mudar? Tomamos notas, dissemos amém, sentimos aquele fogo e na quarta-feira à tarde estávamos exatamente onde sempre estivemos. Não por falta de vontade, não por falta de fé, mas porque informação por si só não é suficiente para transformar o nosso coração. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. A transformação à imagem de Jesus não acontece apenas por acumularmos informação correta. Requer que o ensino entre pela mente e a prática entre pelo coração. E estes dois agindo juntos ao longo do tempo, pelo poder do Espírito Santo. Estamos ainda no tempo pascal, 50 dias entre a ressurreição e o Pentecostes. E esta é a quarta mensagem da nossa série, Vivendo a Maneira de Jesus em Amman. E é, de certa forma, a mais prática de todas. Na primeira mensagem nós apresentamos o que constitui nossos valores. Na segunda, abrimos o Rhodos, ou o caminho de Jesus como forma de vida. Na terceira mensagem, que foi semana passada, nós exploramos a anatomia do discipulado. Estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Agora chegou a hora de perguntar: como é que o discipulado gera transformação e como é que essa transformação realmente acontece? O que é que Deus usa para realmente nos mudar por dentro e por fora?
E a resposta tem dois componentes que nunca devem ser separados. O primeiro é o ensino, o segundo é a prática. E vamos ver como esses dois trabalham juntos, porque nenhum deles deve operar, ou pelo menos não funciona bem quando opera sozinho. Mas antes de chegarmos aí, precisamos assentar uma base. Alguns de vocês já ouviram falar, e eu falei aqui algumas vezes, sobre os paradigmas da formação espiritual. E hoje vamos nos lembrar disso e talvez aprofundar um pouco mais, porque o que vamos explorar hoje depende de muito de que percebamos bem esse fundamento. Esta é uma premissa, queridos, que muda a forma como nós pensamos sobre o nosso próprio crescimento. Vamos começar com a premissa mais simples, mas que tem implicações profundas. A formação espiritual não é um processo exclusivamente cristão. O que isso quer dizer? Que não são apenas os crentes, os aprendizes de Jesus que são formados. A formação espiritual é um processo humano. Todo o ser humano, todo seguidor de Jesus ou não, está a ser formado, está a ser moldado a cada dia. Infelizmente ou não, não existe neutralidade. Não existe pausar o processo de ser formado. Por isso a questão não é se estamos a ser formados ou não. A questão é por que ou o que estamos a ser formados. Dallas Willard disse: a formação espiritual na tradição cristã é um processo de sermos crescentemente possuídos e permeados pelos traços de caráter de Jesus, enquanto andamos no jugo fácil do discipulado, do aprendizado com Jesus, o nosso mestre. O que Willard está a dizer é que existe uma formação espiritual intencional, orientada para Jesus. Mas existe uma formação que acontece sem que nos apercebamos. Todos os dias, simplesmente por respirarmos e seguirmos com a nossa vida, estamos a ser formados. E é aqui que precisamos ser muito honestos, porque a formação não intencional, aquela que não pede licença, aquela que não bate a nossa porta, é que mais atua sobre nós. Imagine que você acorde amanhã, como você acorda todos os dias. E começa o seu dia como o dia começa, sem nenhum pensamento deliberado sobre o seu discipulado. Você vai ao trabalho, vai à escola, você trata da sua família, recebe as notícias pelas redes sociais ou pela televisão, convive com quem você normalmente convive e no final do dia janta e dorme. No final desse dia, você foi formado. Algo em ti foi moldado, reforçado ou enfraquecido. O ponto é que não precisaste planear nada disso. Bastou viver e tudo isso aconteceu. E há 4 forças que fazem esse trabalho silencioso em nós. E vou apresentar cada uma deles e eu quero que você reconheça cada uma dessas forças que provavelmente você já tenha notado, mas talvez nunca soubesse que houvesse nome para cada uma dessas forças. A primeira força são as histórias que acreditamos. E aqui não estou a falar de ficção ou de telenovela, estou a falar daquelas narrativas que nós usamos para dar sentido à nossa vida e ao mundo à nossa volta. As histórias que moldam os nossos valores antes de sermos suficientemente conscientes para questionar. E em Amani, como em qualquer outro lugar, existem histórias poderosas e dominantes sobre o sucesso, sobre a identidade, sobre o gênero, sobre a espiritualidade. E muitas dessas histórias estão em tensão com o Evangelho. E nós adotamos essas histórias, nós seguimos essas histórias, às vezes até absorvemos essas histórias sem sequer perceber. E um exemplo é a história a ideia de que um homem de verdade não chora. Um homem de verdade não mostra que é fraco.
Um homem de verdade não admite que está em apuro. Essa história não está escrita em nenhum livro, mas está profundamente gravada em muitas famílias, transmitidas pelos gestos dos seus pais, pelos comentários dos tios, por aqueles que têm influência sobre a vida de um homem. Um rapaz que cresce nessa história aprende que não deve dizer nada sobre suas limitações ou suas fraquezas a ninguém. Ainda que ninguém lhe diga para absorver e adotar essas histórias, ele cresce a adotar essas histórias. E o que ele vai desenvolver no seu subconsciente é que ser vulnerável é perigoso. E então depois ele chega à vida adulta, o que ele vai fazer? Não vai ser capaz de pedir perdão, não vai ser capaz de orar em voz alta e chorar diante de Deus. Por quê? Porque ele acredita que fraqueza, que dizer a verdade ou pedir ajuda é fraqueza. Outra história que circula nas nossas famílias ou na nossa sociedade aqui em Inhambane é que Deus precisa de ser ajudado. De que Deus não é suficientemente capaz de resolver os nossos problemas ou atender aos nossos anseios mais profundos. E isso leva à ideia ou à prática do sincretismo, ou seja, a mistura da fé cristã com a prática de consulta aos antepassados. Ou com a ideia de que a doença precisa sempre ter uma causa, uma raiz, não material nem humana, sempre sobrenatural. E isso leva a que a gente vá consultar para neutralizar essas raízes. Não é uma história inventada. Nasce de uma espiritualidade profunda, do desejo até genuíno de proteger nossas famílias. Mas quando nós analisamos, examinamos essas duas histórias à luz do Evangelho, a forma como ela é operada divide a vida entre dois mundos que não são, completamente dominantes. A pessoa que adota essas duas histórias nunca está completamente entregue a nenhum dos mundos. Essas histórias, queridos, entram nas nossas famílias. Essas histórias estão na vida dos nossos vizinhos. Essas histórias estão a ser veiculadas pela rádio. Essas histórias estão presentes nas nossas conversas no bairro e vão silenciosamente configurando o que nós valorizamos, como nós vivemos e muitas vezes sem que nós percebamos. Mas ela não é a única força. A força número 2 são os hábitos que nós praticamos, o que fazemos repetidamente, isso nos tornamos. Essa não é apenas uma sabedoria bíblica, é o que a neurociência contemporânea confirma. Os hábitos não ficam apenas no nível de comportamento. Penetram fundo no centro emocional de quem nós somos e moldam os nossos desejos. Um outro exemplo. Pensa num homem que todos os dias passa horas a fim fora de casa. E ele está fora a beber com seus amigos no bairro. E não pense que este homem é mau. Este é um homem bom, é um homem generoso, é sociável, é amigo de todos, é querido pelos vizinhos, é uma paga bem de alguém. Mas o que acontece no fim de alguns anos? No fim de alguns anos, o seu coração foi formado por esse hábito. Ele vai passar a amar o escape. A ideia de evitar uma presença prolongada com sua esposa, com seus filhos ou com seus parentes. Ele vai desenvolver o medo do silêncio. O hábito de passar horas e horas no bar do bairro formou o seu amor. E agora esse amor pela bebida e pelo bar é que o formou. É o que sustenta o seu hábito. A boa notícia sobre esta força é que ela funciona nos dois sentidos. No outro lado da história temos uma mulher que decide que, mesmo cheia de tarefas e atividades
no seu dia, decida acordar 15 minutos mais cedo para estar em silêncio com Deus antes do resto da casa acordar. Antes de ter de cuidar do filho ou cuidar do esposo, ele decide que eu preciso encontrar forças em algum lugar. E esse lugar é em Deus. Com o tempo, o que acontece? Seu coração começa a anseiar por este momento, acordar antes do alarme, porque ela quer, ou passa a desejar, ou passa a querer aquele tempo. Foi o hábito que formou esse amor na direção de Deus. Mas não são só essas forças. Temos uma terceira força, os relacionamentos em quem nos envolvemos. Não precisamos ir longe para verificar ou perceber que nos tornamos como as pessoas com quem passamos mais tempo. E isso é óbvio. Não precisa ser muito espiritual, nem muito, vamos dizer, academicamente inteligente para perceber. Mas as implicações dessa força são muito mais profundas do que normalmente reconhecemos. Pensa numa jovem, numa adolescente que começa a fazer parte de um grupo de amigas cujo assunto principal daquele grupo é tratar da vida dela. Quem namora com quem está a ter problemas no lar, quem disse o que a quem. No início, essa jovem vai participar daquele grupo com uma desconfiança. Mas no fim de meses, de anos, ela passa a ser provavelmente mais parecida com o grupo. O coração dela foi moldado naquele grupo. Ela aprendeu a olhar para as pessoas com um olhar de julgamento e curiosidade. Ela aprendeu que o valor dela está em ter acesso à informação privilegiada. Afinal, a informação é poder. Ela aprendeu a preencher o vazio interior do seu coração com a vida dos outros. Queridos, as relações, os nossos relacionamentos nos formam para uma direção ou para outra. E esta jovem, provavelmente, depois de um tempo, vai perceber que eu fui formado por algo que talvez eu não quisesse inicialmente. Mas, de novo, o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa entra genuinamente em uma comunidade onde os outros estão a tentar seguir Jesus, onde as conversas incluem honestidade sobre lutas, orações uns pelos outros, a responsabilidade mútua, essa comunidade também forma essa pessoa. A formação não há de vir de imediato, mas acontece. Os relacionamentos são um dos instrumentos mais poderosos de formações que existem. Mas esses três não são as únicas forças. Temos uma quarta força, que é o ambiente onde vivemos. Inhambane tem um ritmo próprio. O calor, a umidade, a proximidade com o mar, aquela lentidão. As pessoas de Inhambane não têm pressa de nada. Elas têm tempo suficiente para fazer tudo o que elas precisam fazer. Os chiquiques, as festas de casamentos, as festas tradicionais, a forma como as pessoas no final do dia se sentam à porta de casa para conversar, tudo isso influencia na formação. Forma paciência, forma a relacionalidade, forma o sentido de comunidade. Mas também forma outras coisas. Forma a resistência que nós temos à urgência. A ideia de que não precisamos ter pressa. Tem tempo para tudo. Quem já andou de chapa sabe como é isso. Os cobradores e os chapeiros não têm pressa nessa vida. Conseguem levar 2 horas para sair da Ponte Cais até a posse. Mas a mesma verdade sobre outras questões. Nós hoje tivemos de vamos tomar a nossa ceia com bolacha. Porque simplesmente as pessoas que vendem pão acharam que fosse interessante acordar cedo e vir deixar pão na exposição. Fomos para 2, 3 lugares. O pão está ali, mas as pessoas que vendem não estão. Quando quiser vender, vir para comprar. As pessoas não têm um sentido de urgência.
Há uma tendência sempre a adiar o que é difícil, não conversamos sobre coisas sérias frontalmente, estamos sempre a dar voltas. Há uma diferença aos mais velhos que às vezes dificulta a conversa honesta sobre o que é necessário mudar. E hoje, com as redes sociais, o mundo digital também é um ambiente que nos forma bastante. O telemóvel que nós temos nas nossas mãos, antes de qualquer oração da manhã, antes de dizer bom dia, amor, para os que têm marido, já viu as notificações das redes sociais todas. Já sabe que o combustível vai estar a um preço mais alto a partir da manhã, talvez, quem sabe. As redes sociais tendem a nos fazer pensar que elas são mais relevantes quando elas não são. Os vídeos que nós consumimos antes de dormir enchem a nossa imaginação de uma vida que não temos. E qual é o resultado direto disso? É que formam descontentamento e a comparação. Irmãos, este ambiente digital que atua sobre nós com uma constância e uma intimidade que é sem precedentes na história, vai nos formar em um tipo específico de pessoas. E o perigo está que nós não examinamos isso. Tudo isso, meus amigos, as histórias, os hábitos, os relacionamentos e o ambiente, tudo isso age em conjunto. Age ao mesmo tempo, ao longo do tempo, especialmente nas experiências difíceis da vida. E o resultado é que o que somos, muitas vezes nem sequer gostaríamos que fosse isso. E a pergunta central para nós é: no que estamos a ser formados? E se não fizermos nada deliberadamente, a nossa formação espiritual acontece na mesma, quer você queira ou não. A formação espiritual há de acontecer. O único problema é que você não vai escolher o destino. O discipulado intencional é a decisão de não deixar esse processo à maneira da sua justiça ou a própria sorte. E tudo isso que nós acabamos de descrever não precisa ser o fim da história, meus queridos. E é aqui onde entra o segundo paradigma de formação espiritual, que é, em essência, a resposta intencional ao primeiro paradigma. O discipulado intencional não é uma forma de fazer mais esforço religioso, é uma contraformação deliberada. É um conjunto de práticas e escolhas que orienta a nossa formação em direção à imagem de Jesus. Em vez de ficarmos à própria sorte ou à deriva das correntes que acabamos de descrever, a formação espiritual intencional determina o objetivo, o destino. Jesus é o destino. Os traços de caráter de Jesus é o que nós queremos. E a estrutura é elegante. Para cada uma das forças que nós dizemos até aqui, existe uma resposta intencional e correspondente. E vejamos, contra as histórias que acreditamos, nós temos o ensino bíblico. O ensino bíblico entra na mente com uma visão alternativa e verdadeira do que é boa vida. E esse ensino desmantela aos poucos as narrativas falsas e vai substituindo pela visão do mundo que o reino de Deus propõe. Contra os hábitos que praticamos, nós vamos colocar as práticas espirituais, as disciplinas que vão lentamente e em profundidade reorientando os nossos amores e desejos em direção a Jesus. Contra os relacionamentos que nos moldam, nós temos uma comunidade intencional, que são os outros aprendizes de Jesus que percorrem um caminho junto conosco, com honestidade e compromisso mútuo.
que dizem, olha, eu vejo que você está a se tornar em Jesus e eu tenho interesse de ser parte disso. E finalmente, contra o ambiente que nos forma, nós colocamos o Espírito Santo, cuja presença e poder, quando cultivados, formam um ambiente primário e dominante sobre nossa vida interior. E nossa mensagem hoje foca-se nas duas primeiras contrapropostas, o ensino e a prática. Não porque a comunidade do Espírito Santo não seja importante, são importantes, voltaremos a eles. Mas hoje nós queremos tratar do ensino e prática porque frequentemente esses dois componentes são mal compreendidos e são tratados de forma inadequada, porque são tratados de forma separada, quando os dois devem ser sempre partes do mesmo processo. Agora vamos nos aprofundar em cada um deles. Irmãos e irmãs, o ensino renova a mente, mas não é suficiente. Jesus inicia o seu ministério público. Em Marcos capítulo 1, somos dito que ele fez uma proclamação que é ao mesmo tempo simples e profundamente radical. Marcos capítulo 1, versículos 14 a 15 é dito: depois que João foi preso, Jesus foi a Galiléia e ele proclamava as boas novas do reino de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A palavra que Jesus usa para descrever arrependimento significa literalmente mudar de mente. E não se trata de uma mudança de opinião sobre um detalhe. É uma reimaginação completa da vida. Uma reimaginação total, de raiz, à luz da nova realidade que ele vem anunciar. E essa realidade é o reino de Deus. Décadas mais tarde, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai ao mesmo tempo com uma das frases mais conhecidas do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem pelo padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra que Paulo escolhe para transformar-se aqui é metamorfo. E é de onde nós trazemos ou buscamos a palavra metamorfose. Não diz respeito a uma transformação, a uma reforma superficial, mas a uma mudança profunda. Não diz respeito a uma mudança de comportamento por esforço ou vontade, mas é uma mudança profunda de forma, de dentro para fora, como a transformação de uma lagarta em borboleta. E Paulo diz que o ensino, a renovação da mente é o primeiro passo em direção a essa mudança. É o primeiro instrumento que Deus usa para nossa transformação. Agora, a renovação leva tempo. Transformar a nossa mente leva tempo. E há uma razão por que isso acontece. A mudança de nossa mente não acontece de um dia para outro. E a neurociência moderna ajuda-nos a compreender o porquê disso. O neurocientista cristão Kurt Thompson descreve um princípio chamado de neuroplasticidade, que diz respeito à capacidade que o cérebro humano tem de criar novos padrões de pensamento. Mas essa capacidade requer repetição.
Thompson me explica que cada pensamento que pensamos é como abrir um caminho no mato. Quem já fez uma trilha no mato sabe como é que é. Você vai com uma katana ou com uma enxada e tem que abrir um caminho no mato. Mas esse processo, vocês sabem como é. Não é possível abrir um caminho claro de uma só vez. É preciso katanar muitas vezes. Da mesma forma, cada pensamento que pensamos abre um caminho no cérebro. Se pensarmos o mesmo pensamento uma segunda vez, o caminho fica mais nítido. Uma terceira vez, ainda mais nítido. E com o tempo esse caminho torna-se automático. É por causa desse processo que eu não tenho dificuldade de lembrar o nome da Judite. Mas quando se trata de cozinhar uma comida que raramente faço, tenho que consultar uma receita ou um guia. Esse é um processo bom e necessário, porque é por causa da neuroplasticidade que conseguimos fazer tarefas complexas de forma automática. Se você começar a proferir um palavrão agora e fazer o mesmo amanhã e depois da manhã, a próxima semana eu lhe garanto, aquele palavrão vai sair sem muito esforço. É por causa disso que nós ficamos presos em padrões de pensamento destrutivo, como ansiedade, como a questão de cinismo, como a amargura. Porque cada vez que nós entramos por esse caminho e repetimos essa mesma postura, esses caminhos também se tornam automáticos. Mas há uma boa notícia por trás disso. A boa notícia é que o cérebro tem a capacidade de aprender novos caminhos. O cérebro pode ser renovado. A repetição do ensino das Escrituras, não apenas uma vez, mas diariamente, em meditação e em comunidade, vai lentamente abrindo novos caminhos na mente, substituindo as histórias falsas por histórias verdadeiras. Dallas Willard disse: o processo da formação espiritual em Cristo é o de progressivamente substituir imagens e ideias destrutivas por imagens e ideias que preencheram a própria mente de Jesus. A formação espiritual em Cristo move-se em direção a uma troca total das nossas ideias e imagens pelas dele. É pensar os pensamentos de Deus como Jesus pensou. E a pergunta que vai ficar é como nós deixamos o ensino renovar nossa mente. E há praticamente 5 meios pelos quais o ensino entra ou faz o trabalho de renovar a nossa mente. E vale a pena conhecê-los porque diferentes pessoas têm uma disposição natural a cada um deles. O primeiro é a leitura meditativa das Escrituras. Nem todo mundo gosta de ler. Mas ler as Escrituras é como paracetamol. Às vezes não queremos, mas é muito bom para nós. E não se trata apenas de ler grandes blocos de textos repetidamente, porque pensamos que quanto mais melhor. Nesta disciplina não é como funciona. Podemos ler pequenos blocos ou talvez ler um salmo ou um versículo e ficar nesse versículo por dias. Deixá-lo respirar e deixá-lo fazer perguntas à nossa própria vida. O segundo método é a leitura formativa de outros livros, de pessoas que aprenderam sobre o caminho de Jesus antes de nós. O terceiro meio, o terceiro veículo é a pregação em comunidade. O que nós estamos a fazer agora não é entretenimento, é formação. E o quarto é o discipulado 1 a 1 ou mentoria, se você quiser assim dizer. Ter alguém com quem você pode se encontrar e falar a verdade sobre a sua vida. Que consegue ver o que você não consegue ver. E tem liberdade para informar o que aqui está a entrar pelo caminho da vida e por este lado está a entrar pelo caminho da destruição. E finalmente, o quinto é a comunidade, que funciona como uma câmara de eco da verdade.
E a comunidade é onde nós estamos expostos por pessoas que a nossa semelhança podem nos apontar na direção de Jesus. Queridos e queridas, o ensino é o primeiro passo da transformação. Renova a nossa mente, oferece uma visão alternativa da boa vida e vai substituindo as histórias falsas pelas verdadeiras. Mas é aqui onde voltamos para Smith, o homem e o cachorro quente. O conhecimento é apenas o primeiro passo. E é importante porque Smith tinha toda a informação sobre como comer ou por que comer bem, comer lentamente, comer comida saudável. Mas o seu problema era outro. O problema não era a falta de informação, o problema era o que ele amava. Smith tinha toda a informação que precisava, o livro era excelente, os argumentos eram sólidos, mas ele continuava apaixonado pelos cachorros quentes. E é aqui onde nós percebemos, meus amigos, que transformação requer algo que o ensino por si só não é capaz de fazer. Requer mudar o que amamos, e o que amamos não é mudado pela via da informação, mas pela via da prática. E aqui é importante ir para o mestre. No final do Sermão do Monte, depois de 3 capítulos com ensinos mais profundos e mais exigentes que a história já conheceu sobre a religiosidade humana, Jesus termina contando a parábola de 2 pedreiros ou de 2 construtores. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos dela contra aquela casa e ela não caiu porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa e caiu. E como foi grande a sua queda! Repare que esses 2 construtores tiveram o mesmo ensino. Notaram? Eles foram ensinados a mesma coisa. A diferença não está no conhecimento. A diferença onde está? Na prática. Jesus assume que desde o início do seu movimento, o seu ensino, a sua visão de boa vida vai requerer uma vida inteira de prática. E Tiago, no livro que leva o seu nome, vai ao mesmo ponto com uma imagem mais vívida, mas dessa vez não é a imagem do construtor, é a imagem do homem e seu espelho de beleza. Capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvindo, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha para o seu rosto no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olhar ao espelho e sem fazer nada, se esquecer do que viu. Quantas vezes não fomos esse homem? Saímos de uma mensagem de domingo conscientes que algo precisa mudar e 2 dias depois tudo está igual. Não por falta de vontade, isso é importante. Mas porque o problema não é conhecimento apenas. O problema por detrás da nossa recorrência em padrões destrutivos é o amor. É aqui que Smith nos dá uma das ferramentas mais úteis de nossa série. O coração é a direção do amor.
E ele descreve o coração como o fulcro dos teus desejos ou anseios mais fundamentais. Uma orientação visceral e subconsciente em relação ao mundo. Por outras palavras, é a direção do teu amor. Ser humano é amar. Não consegues não amar. O problema não é que não amamos. O problema é que amamos tantas coisas erradas. O coração é a direção do nosso amor. E a direção do nosso amor não é determinada pelo que pensamos. Já notaram? Você pode tentar não amar pelo pensamento, mas quando o coração fala, voltamos para o nosso próprio buraco, ou o nosso próprio túmulo. O nosso amor é determinado pelo que praticamos repetidamente. Os hábitos formam os amores e provérbios escritos há milênios, antes de qualquer filosofia contemporânea, sobre isso já sabia e disse: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tudo o que fazes na vida flui de onde? Do coração. O coração é formado pelo que praticas. A questão então torna-se: como se guarda o coração? Como se orienta o amor? E a resposta que o Novo Testamento nos dá é clara. Orienta-se ou reorienta-se o amor através das práticas de Jesus. Mais uma vez, Smith disse: o mandamento de Jesus para nós seguirmos é um mandamento para alinharmos os nossos amores e anseios com os dele. Quando Jesus disse siga-me, ele estava a dizer: reorienta os seus anseios com os meus anseios. Queira o que Deus quer. Deseje o que Deus deseja. Tenha fome e sede de Deus. E anseie ver um mundo onde Deus seja tudo em todos. E essa visão do mundo pode ser resumida na abreviatura Reino de Deus. Treinar, meus queridos, é diferente de tentar. As disciplinas espirituais, as práticas de Jesus, como oração, jejum, sábado, a meditação nas escrituras, a generosidade, o serviço, o silêncio e a solitude, não são obras para ganharmos o favor de Deus. Isto porque Deus já nos aceitou completamente em Jesus. Essas práticas, essas disciplinas espirituais são outra coisa. São o treino pelo qual o nosso coração vai sendo reorientado, um dia de cada vez, em direção a Jesus. Marcos Candrete é um pastor e escritor que trabalha com formação espiritual prática. Ele usa a imagem de um dojo para falar sobre a formação espiritual. Dojo é o espaço de treino das artes marciais. Ele observou que muitas vezes as nossas igrejas estão normalmente montadas como uma sala de aula. As pessoas vêm, ouvem a mensagem, tomam nota e vão embora. Mas ele notou que seguir Jesus é mais parecido com aprender karatê do que aprender história. Há um momento que as anotações não são suficientes. É preciso entrar no dojo, começar a praticar os movimentos de karatê, não é? É preciso aprender a falhar, cair, recomeçar e praticar de novo. E a diferença entre tentar e treinar é fundamental. Quem apenas tenta, quem faz um esforço de vontade, toma uma resolução, decide que desta vez vai ser diferente, raramente consegue a transformação que quer, raramente consegue a transformação duradoura, porque a força de vontade apenas tem limites. É um recurso finito. É só ver como você acorda, geralmente acorda todo energizado. Hoje vai ser um daqueles dias, vou conseguir tudo que quero, 21 horas já não quero mais nada. Quero esticar as pernas, mamar e dormir.
Então, se dependermos só da força de vontade, não é suficiente. Mas quem treina com regularidade, humildade, vai sendo transformado gradualmente de dentro para fora, muitas vezes sem se aperceber o que exatamente aconteceu. Eu fui surpreendido esta semana, eu estava com Jason, tínhamos saído para resolver umas questões na cidade. Então Jason me perguntou: pai, podemos fazer aquela oração por minha mãe? Não descansarei, não darei descanso a Deus. Come on! Mas isso eu digo, aconteceu exclusivamente porque repetimos. E hoje está na mente dele sobre a necessidade de orar por minha mãe. Não é porque falamos um dia, porque repetidamente repetimos essa oração. As práticas de Jesus não moldam o que sabemos, mudam o que amamos. E quando o amor muda, a vida também muda a partir de dentro, sem que ninguém nos obrigue a nada. Você já se apaixonou uma vez na vida? A pergunta é: alguém te forçou a fazer isso? Quando o coração está direcionado a uma coisa, é só isso que o coração quer. Já vimos o ensino, vimos a prática, agora precisamos ver o que acontece quando separamos esses dois. E o que acontece quando trabalhamos com esses dois juntos. Como o Espírito Santo age quando está no centro de tudo. Geralmente, de novo, há dois tipos de comunidades ou dois tipos de igrejas na praça. Há comunidades que investem muito em seu ensino. Tem sermões bonitos, sermões longos, densos, estudos bíblicos rigorosos, leitura formativa exigente. São comunidades que formam pessoas que têm conhecimento sobre Jesus. São teólogos cabeçudos. Mas frequentemente essas pessoas são pouco transformadas por dentro. Eles conhecem o ensino sobre o perdão, mas guardam rancor há décadas. Sabem o que Jesus disse sobre o dinheiro, mas o coração continua profundamente ansioso em relação ao material. E o problema de Smith é um problema deles. Excelente informação, coração no mesmo lugar. Do outro lado desse espectro, temos comunidades que investem muito na experiência e prática, na intensidade de adoração, na atividade, no serviço, no fervor religioso, e produzem pessoas cheias de entusiasmo, mas que são fogo de palha, sucumbem nas estações difíceis de sua vida. Quando a tempestade chega, e é importante dizer, a tempestade sempre há de chegar, sempre há de chegar a quaresma na nossa vida. A casa cai, como vimos na parábola de Jesus. E não é por falta de boa vontade, é importante saber que não é porque as pessoas não querem resistir à tempestade, querem, mas não há fundação, não há fundamento. E Jesus viu isso há 2000 anos. A parábola sobre os construtores não é sobre o conhecimento versus ignorância, é sobre o conhecimento que se torna prática versus o conhecimento que fica apenas na cabeça. A prática sem ensino, irmãos, não tem direção. Pode facilmente se transformar em religiosidade vazia ou ativismo sem raízes. A ideia de só quero fazer coisas para Deus sem ter antes conhecido esse Deus. Mas ensino sem prática também não vale nada. Os dois precisam um do outro. Ensino e prática. E Paulo colocou os dois juntos. Se vocês tiverem notado ali na carta, no capítulo 12 de Romanos, Paulo colocou prática e ensino lado a lado. No versículo 1, ele fala sobre ofereçam-se como sacrifício. Em outras palavras, ofereçam o vosso corpo, ofereçam os vossos hábitos, as vossas práticas, as vossas rotinas físicas cotidianas. E no versículo 2 ele fala da renovação da mente. Conseguimos ver corpo e mente, prática e ensino, os dois juntos.
É a forma de Paulo dizer que a transformação não pode acontecer sem ensino e sem prática. O ensino dirige-se à mente e à imaginação. A prática dirige-se ao coração. Nenhum dos dois chega ao destino por si só. E é aqui onde o Espírito Santo entra. Mesmo com ensino e prática trabalharem juntos, não é transformação garantida. Há uma componente importante. E se essa componente for descartada, vamos resultar em fariseus. Uma religiosidade disciplinada que não gerou transformação interior. E Jesus disse: vocês são bonitos por fora, mas são sepulcros por dentro. Vocês são uma raça de víbora. E lá dentro está cheio de ossos. Campa de mármore, com todas aquelas belezas. Mas deixa de ser campo. Não. Tem ossos podres lá dentro. Por isso o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, quando falou sobre isso, ele disse: andem no Espírito, ou vivam no Espírito. Paulo não disse produzam fruto do Espírito através de muito ensino, através de muita prática. Ele disse: andem no Espírito, vivam no Espírito. E ao andarem e ao viver no Espírito, o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, há de surgir. E isso não é o resultado direto de disciplina humana. É o fruto de uma vida ancorada na presença e no poder do Espírito Santo. O ensino e prática não substituem o Espírito. Preparam o terreno para que o Espírito atue profundamente. É como a diferença entre uma terra seca e uma terra irrigada. A chuva, quando cai, faz ou tem efeitos diferentes nesses dois terrenos. Uma terra que está simplesmente ali sem ser tratada, e uma terra que é tratada. Quando a chuva cai, qual terra melhor absorve a chuva? Aquela que foi preparada. Então as nossas práticas irrigam o solo da nossa vida interior. E o Espírito Santo é a chuva. É a chuva que quando cai, faz crescer o que não conseguiríamos fazer crescer por esforço próprio. Mais uma vez, e finalmente, Dallas Willard disse: a graça não se opõe ao esforço. A graça se opõe ao mérito. O esforço é ação e mérito é atitude. E Deus atua com quem atua ou com quem age. E isso é libertador, queridos. Nós não nos esforçamos para merecer a transformação. Isso será tentar ganhar o favor de Deus, ganhar algo que Deus já nos deu de graça. Nós nos esforçamos porque a graça de Deus atua da melhor forma em terrenos preparados. E a diferença e não está na quantidade do esforço, está na atitude do nosso coração quando nos aproximamos disso. O ensino sem prática é conhecimento sem transformação. A prática sem ensino é atividade sem direção. E ambos, sem o Espírito Santo, são o esforço sem poder. Os três, ensino, prática e Espírito Santo, sempre andaram juntos na vida cristã e devem continuar a andar. Para terminar, voltemos ao Smith. O homem e o seu cachorro quente. Será que Smith resolveu o problema do cachorro quente? Será que ele resolveu esse problema no mesmo dia? Sabemos que o livro não foi suficiente para mudar o seu amor, mas achamos que pode começar a mudar o amor. Apenas uma decisão diferente. E a decisão não é de tentar mais. A decisão é de treinar de forma diferente.
É deixar de passar por aquela esquina aqui. Você sabe que vende cachorro quente. É substituir o hábito de comer cachorro quente por comer salada. Essa é a tua praia. Não é minha, mas não tem. É deixar que a prática vá lentamente reorientando o desejo. Irmãos, o processo de transformação é lento, é gradual, é o processo de uma vida inteira. É também o que Jesus propôs. Não é uma mudança instantânea por força de uma boa mensagem no domingo, mas é uma jornada de vida. O ensino renova a mente, a prática recalibra o coração, a comunidade sustenta e desafia. O Espírito Santo atua em todas essas dimensões. Paulo escreveu em Filipenses algo que é ao mesmo tempo muito humilde e cheio de esperança. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esta é uma mensagem de encorajamento, porque Deus não desiste de nós, irmãos. A transformação é possível. E é possível não apenas para aqueles que têm uma vida organizada, uma vida disciplinada, mas é também para aqueles que estão presos em padrões destrutivos. É para aqueles que já erraram de forma repetida nessa vida, caíram, como dissemos no outro dia, foram arrebentados pela vida. É para os que sentem a distância que existe entre o que são hoje e o que eles querem ser. É possível para aqueles que acharam que a vida deles não tinha mais sentido nem valor. E antes de passarmos para as aplicações, deixo uma pergunta para você levar para casa. Para você levar para a sua comunidade intencional, sei que você tem uma. Para você levar para o seu tempo de oração esta semana. Se nós projetarmos a trajetória do seu caráter 10 ou 20 anos, com os hábitos que você tem hoje, as histórias que você acredita, as relações que você tem se envolvido hoje, o ambiente onde você vive, quem você está se tornando? Quem você consegue ver no futuro? Essa pessoa está cada vez mais parecida ou menos parecida com Jesus? E a resposta honesta a essa pergunta é o ponto de partida de qualquer transformação. Primeira aplicação: faça uma auditoria litúrgica durante esta semana. Faça uma auditoria litúrgica da sua semana. Smith chamou a isso de auditoria litúrgica porque é uma análise honesta dos ritmos e hábitos que compõem a sua rotina. Reserve 15 minutos. Escreva, sem julgamento, apenas escreve os seus principais hábitos. O que você faz logo que acorda? Sua primeira atividade, seja mental ou física, logo que acorda. Verifique como você passa o seu tempo livre, o que consome no telemóvel, quanto tempo passa no telemóvel. Tenta perceber o que você faz antes de dormir. Depois faça uma única pergunta. Não é para saber se é pecado ou não. Não é o exercício aqui. A questão é o que esses seus hábitos, esses seus ritmos têm feito ao seu coração. Para onde é que eles apontam os seus amores e desejos? A resposta honesta a essa pergunta é o ponto de partida para qualquer mudança real. A auditoria litúrgica. Lembre-se, não é para se você se julgar e se condenar. É para fazer uma avaliação e perceber. Porque lembre-se, muitas vezes a nossa formação é intencional.
Dizia, é não intencional. As coisas que nós fazemos nem percebemos que estamos a fazer, porque estão a ser automaticamente programados para isso. A pergunta agora é, o que é que realmente compõe as minhas semanas? A segunda aplicação é, substitua um hábito por uma prática de Jesus durante essa semana. Depois de você ter feito a auditoria, as coisas que você faz normalmente e naturalmente, identifique um hábito que está a orientar o seu coração para uma determinada direção. E, de preferência, uma direção errada. E a ideia não é mudar tudo de uma vez. Basta uma coisa, substitua uma coisa, por mais simples que seja, durante uma semana. Substitua por uma prática de Jesus. Talvez você logo que acorda vai para o celular, então tente substituir o ir para o celular por 2 minutos de silêncio. Deus, eu acordei, obrigado por ter acordado, me dê um dia que eu possa te conhecer mais. E só depois pode tirar o seu celular. Faça isso por uma semana e tente definir o que ele está a fazer ao seu coração. Se você já faz isso, tente encontrar um hábito e substituir por uma leitura meditativa ou de um salmo ou do evangelho. Talvez você queira orar, passar mais tempo a orar pelas pessoas da sua comunidade ou da sua família. A ideia é vermos como no fim de uma semana a substituição de um hábito por uma prática de Jesus, o que ela gera nos nossos corações. E finalmente, leve esta conversa, leve esta reflexão à sua comunidade, sei que você tem, ou a um discipulador ou mentor. Depois de você ter avaliado ter feito a auditoria litúrgica da sua semana, leve essa conversa com uma pessoa que você confia, converse com ela sobre ela. A transformação não acontece no isolamento. A transformação sempre acontece em comunidade. Lembre-se, a ideia é sermos intencionais sobre isso. Pergunte-se com a sua comunidade onde está o seu maior gap entre o que você deseja e o que você faz. E deixa que essa conversa em si seja um momento de formação. Não podemos pensar o nosso caminho até a nossa semelhança com Cristo. O caminho de Jesus é exatamente isso, é um caminho. E um caminho percorre-se. E esse caminho de Jesus percorre-se aqui em Inhambane, juntos, vivendo a maneira de Jesus em Inhambane.